essa relação efeito na veia do ajuste fiscal do Brasil. A gente compara aqui o superávit primário do governo federal e das estatais federais com o investimento federal também compreendido o investimento da União e das empresas estatais. Vocês vejam que aqui o superávit, nós tínhamos um déficit primário, inclusive em 98, daí vem o ajuste fiscal de 99, o superávit primário vai lá para cima, imediatamente o investimento do governo federal vem para baixo. Quase, não na mesma magnitude, evidentemente, você teve outros cortes de outros gastos, mas ele cai. Daí, nos anos seguintes, o superávit primário até dá uma pequena, reduz um pouquinho, o investimento público volta a se ampliar. Também tem um pouco de ciclo eleitoral aqui, porque na medida que você vai se aproximando do final de mandato, vai ampliando os investimentos e vai relaxando o superávit primário. Né? E aqui ele volta a ter esse efeito de endurecimento do ajuste fiscal no primeiro governo Lula, com queda substantiva dos investimentos federais, que só não é mais forte, aqui vejam que aqui ele aparece inclusive mais alto do que o de 99. Só não é mais forte por causa das empresas estatais. Se a gente estivesse olhando puramente para o governo federal, União, a taxa de investimento é a menor de todas, é 2003, 2004. Então você tem essa relação inversa que se mantém, só que ela se inverte em termos de sinal, de política, claramente aqui no ano de crise de 2009, onde houve uma opção explícita por reduzir o superávit primário para se ter uma política cíclica durante a crise, e isso permitiu, vocês vejam que o salto que se tem, né, de investimentos federais é significativo. Ele já começa um pouco antes, mas ele dá um salto significativo aqui nessa virada de 2008 para 2009. Embora esse salto não tenha sido tão imediato como algumas pessoas pensam. Esse salto de investimento que a gente tem no final de 2009, ele só começou a se construir a partir de março, abril de 2009, quando inclusive o pior da crise já tinha passado. Por que ele só se efetivou aqui? No início da crise, quando eu estou falando disso é para dizer um pouco que, embora existam aqueles entraves meio institucionais para o avanço do investimento, a restrição fiscal continua atuando e ainda ela é importante. Isso foi nítido no início da crise. Os investimentos vinham crescendo até novembro de 2008, quando a gente vê a taxa anualizada. Começa a crise, a primeira reação que teve, Tesouro, vai cair a receita, eu vou segurar. E ele segura o investimento federal até março. Daí, ao longo dos meses de fevereiro, o governo começou a discutir aquela questão da redução da meta de superávit primário. Enquanto o governo não oficializou a decisão de reduzir a meta de superávit primário, o Tesouro não liberou. Oficialmente, ninguém dizia, não existe restrição, os investimentos estão liberados, o PAC está liberado, tudo está liberado. Mas na boca do caixa, evidentemente você teve controle, e então é só no momento, no mês seguinte, assim, é nítido o gráfico, quando a gente vê mês a mês, no mês seguinte, a decisão política de reduzir o superávit primário, os investimentos federais passam a expandir, e das estatais também. Por que das estatais também? Porque a partir de abril de 2009, a Petrobras foi excluída, digamos, não só das estatísticas fiscais de dívida pública, de superávit primário, ou seja, as estatais foram liberadas de metas de superávit primário. Ou seja, as estatais não estão mais obrigadas a realizar o superávit primário. O que é absolutamente lógico, porque é uma empresa que não tem dívida, é uma empresa superaficitária, que ela é credora líquida, ela não deve. Qual que é o sentido de que uma empresa que é credora e não devedora acumule superávit primário? Inclusive pelo seguinte, porque o superávit primário que eventualmente a Petrobras fazia, e isso é característica inclusive dessa situação fiscal que a gente tem no Brasil, o superávit primário que a Petrobras fazia, ela não poderia nunca ser utilizado para, por exemplo, quitar a dívida
da outra parte do setor público que está devendo, que é o governo. Em momento nenhum, a não ser provavelmente em algo poderia, de repente, dentro de uma grande crise, você teria que votar talvez algum projeto de lei aí para reverter, mas é uma empresa hoje com capital aberto, privado, então dificilmente você poderia fazer, inclusive, esse uso ao contrário do que existiu, digamos, na década de 70 e 80, que é quando o governo botou muito dinheiro nas estatais, mas dificilmente hoje, ela sendo uma empresa privada, você poderia chegar e dizer assim, não, vou pegar o teu dinheiro aqui e vou quitar a dívida pública. Né? Então, quando a Petrobras é libertada, né, desse regime de meta de superávit primário, ela também decola os investimentos dela no ano passado. Aqui, agora que é um pouco, repete, só para vocês terem um pouco essa ideia dessa dimensão, o ciclo de expansão dos investimentos, o fundo do poço, aqui só estamos tratando dos investimentos da União, né? Cresce, 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 aqui 2010, aqui a gente já tem uma prévia de 2010, o investimento acumulado nos últimos 12 meses já está em 40 bilhões de reais, né? que é uma cifra significativa. Aqui a gente está destacando simplesmente que isso talvez não fique tão evidente aqui, mas o efeito do PAC, o efeito imediato do PAC, o PAC não teve um efeito imediato, tão imediato assim na expansão dos investimentos.